Olá, colegas, participantes da 18ª Semana da Rede Pedagógica, que está trabalhando esse tema tão importante, tão valioso, que é o da educação integral. E nessa parte da nossa conversa, eu gostaria de analisar com vocês, de refletir aqui com vocês, sobre a relação entre psicologia do desenvolvimento, que é a minha área, né, e a educação integral. Né? A psicologia do desenvolvimento, ela é tratada, é pesquisada, é teorizada por muitas pessoas e um primeiro aspecto que é importante a gente lembrar é que o desenvolvimento, aqui no caso nosso, se refere ao desenvolvimento do ser humano e do nascimento à morte, ou seja, no seu ciclo de vida. Então, uma coisa é o desenvolvimento da criança pequena, da criança um pouco mais velha, da criança de 7 a 11 anos, que está na Escola Fundamental 1, do jovem, do adolescente, né, do jovem adulto, do adulto pleno, do idoso. Agora nós temos o idoso e o idoso mais jovem, né, que está aí com seus 60, 70 anos, o idoso com seus 80, 90 anos. Então, a psicologia do desenvolvimento, ela pensa a função do desenvolvimento, ou seja, como manter-se vivo, como interagir com o mundo, como conviver com o mundo, com as pessoas, consigo mesmo, como enfrentar os problemas que aparecem no cotidiano das nossas vidas, né? Os altos e baixos, as doenças, enfim, o trabalho, né? O cuidar de si, o cuidar dos outros e o se educar, não é? Se educar para uma vida que se pretende integral, íntegra, integrada, né? E como integrar, né, esse desenvolvimento, né, que se faz ao longo da vida, né? E de um modo geral, a psicologia do desenvolvimento, ela analisa, ela observa as seguintes áreas, as seguintes dimensões: o aspecto afetivo ou emocional das pessoas, o aspecto cognitivo ou racional ou intelectual, se quiserem, o aspecto social, o aspecto cultural e o aspecto físico. São, portanto, de um modo geral, 5 dimensões, né? A afetiva, a cognitiva, a social, a cultural e a dimensão física, a dimensão corporal, biológica. Então, a questão que eu vou propor da gente refletir agora é como relacionar essas 5 dimensões do desenvolvimento humano com a educação integral. O que essas dimensões têm a ver, colaboram, ajudam ou perturbam, né, uma proposta de educação integral tão desejada por todos nós, né, e tão buscada por todos nós, né? E eu queria, antes disso, né, lembrar que hoje o termo cuidado e o termo educação, e educação é esse processo social, cultural, né, psicológico, sociológico, econômico, político, por intermédio do qual, né, as pessoas se tornam membro de uma comunidade, membro de um grupo, membro de uma sociedade, se tornam um cidadão, né, uma pessoa que pertence a um grupo social, né? E desenvolvimento se refere, né, aos processos de transformação das estruturas
da organização anatômica, fisiológica, biológica, neurológica, psicológica, social, etc. As transformações que acontecem por etapas que, de um modo geral, se definem por idades, mas que tem mais a ver com possibilidades, com necessidades, com recursos que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida e, no final, vai perdendo, né? E esse perder é uma característica daquela fase, né? É o caso, por exemplo, dos idosos que vão perdendo autonomia, né? Muitas vezes autonomia financeira, autonomia, sobretudo física, né? Em termos de visão, audição, recursos fisiológicos para cuidar de si e ter uma boa vida, né? Eu gostaria, a minha proposta é a gente pensar nessas 5 dimensões na perspectiva da educação integral. Eu vou começar pela dimensão afetiva, né? Pela dimensão emocional. Como vocês sabem, a dimensão afetiva, ela se refere, né, ao modo como a pessoa interpreta, sente, reage, se sensibiliza diante das coisas que acontecem com ela. Por exemplo, há crianças que, quando sentem fome, ficam com raiva, ficam bravas, choram, ficam irrequietas. Há crianças que são mais tolerantes, que esperam a pessoa preparar a comida, esperam a comida chegar. Há crianças que são muito seletivas. Enfim, as reações emocionais mobilizam o comportamento, mobilizam aquilo que a pessoa sente, faz, pensa, por exemplo, em direção à raiva, ao medo, à conexão, ao amor, à simpatia, à lealdade, à entrega, à confiança, à desconfiança, à vergonha, à culpa, enfim. Então, há todo um elenco aí de sentimentos, né, positivos, negativos, neutros, que caracterizam a sensibilidade das pessoas diante dos problemas, das necessidades, das relações humanas, dos conflitos, dos problemas, etc., né? E hoje nós dispomos de muitos materiais em favor do lidar com estas coisas. Por exemplo, nós temos a literatura infantil, a literatura de um modo geral, tem muitas histórias, muitos contos, muitas fábulas, etc., graças às quais o pai, a mãe, o professor, por exemplo, na escola, a educadora, né, podem ler para as crianças e, numa roda de conversa, discutir, né, o que aquele personagem fez, o que se faria naquela situação. Enfim, hoje temos baralhos de emoções, né, filmes, há uma série de recursos, sobretudo vinculados à arte, à literatura, à poesia, à música, né, ao cinema, graças aos quais nós podemos recorrer para entender, para conversar, para, né, dizer, as crianças pequenas, por exemplo, recorrem muito ao desenho, né, às brincadeiras, né, a esses recursos lúdicos para poderem expressarem, porque muitas vezes elas não sabem, não têm vocabulário, né? O vocabulário emocional é muito sofisticado, é muito difícil mesmo para nós adultos nomearmos, identificarmos
e usarmos um conceito adequado para certo tipo de emoção, porque se trata de uma leitura de sensibilidade, né, da sensibilidade. Se trata de uma interpretação, de um modo de... E é muito difícil, às vezes, para a gente comunicar com palavras, né? Às vezes a gente comunica com gestos, com o tom de voz, o corpo, né, as mãos, de uma forma às vezes agressiva, às vezes chorando. Então há muitos modos de se expressar e aprender a comunicar, né? Aprender a lidar de uma forma que não seja tóxica, que não seja agressiva, etc., com as emoções, é um processo educacional muito sofisticado. Muitas vezes nós temos que recorrer à psicoterapia, à clínica, até a medicamentos mesmo, porque essas reações emocionais nós não conseguimos conter certas reações emocionais e os efeitos que elas causam sobre nós e sobre as pessoas com quem nós nos relacionamos, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida, etc. Então, a educação integral, ela se refere, ela implica também uma educação dos afetos, né? Muitos autores dão muito valor a esse aspecto, né? A escola hoje ainda é muito cognitivista, muito racional, muito intelectual, e muitas vezes ela tem dificuldade de lidar com a expressão das emoções, né, das crianças, e da forma como isso acontece no contexto da escola. Isso também vale também no contexto da casa, né? Muitas vezes nós temos aí histórias que se ouve, né, sobre como os adultos que cuidam das crianças, que educam as crianças, né, no contexto da casa, reagem às emoções delas, às emoções que estão provocadas nelas, né, do ponto de vista afetivo e emocional, de uma forma abusiva, de uma forma exagerada. Muitos adultos se sentem incompetentes, se sentem sem recursos para lidar com as reações emocionais dos seus filhos ou das crianças que estão na sua casa, né? Mesmo os jovens, etc. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar, né? Como observar, como aprender o vocabulário emocional, né? Como lidar com as emoções, como aprender a comunicar e, sobretudo, como aprender a regular as emoções no contexto das nossas relações com as pessoas, com as coisas, com os problemas do cotidiano, com o trabalho e assim sucessivamente. A outra dimensão que pede, que faz parte da educação integral e que pode influenciar muito essa forma de educação, né, inteira, totalizante, totalizada, é a dimensão cognitiva, né? Eu queria lembrar aqui que, por exemplo, para Piaget, cognitivo seria o equivalente na perspectiva do sujeito ao que nós chamamos de conhecimento na perspectiva do objeto. Então, por exemplo, nós temos o conhecimento da física, da biologia, o conhecimento científico, o conhecimento religioso, o conhecimento estético. Então, o conhecimento é aquele corpo de teorias, de experiências, de relatos, de dados, de informações, de explicações, de conceitos a respeito dos quais as pessoas, sobretudo os pesquisadores, os cientistas, os teóricos, os filósofos, os religiosos, etc., têm sobre determinado corpo de conhecimento, né? No caso no Piaget pensa que, na perspectiva do sujeito humano, né,
Tudo é cognitivo nesse sentido de conhecimento. Por exemplo, eu acabei de comentar sobre o conhecimento das emoções. Quer dizer, as emoções se expressam, né, mobilizam o nosso comportamento positivamente. Por exemplo, a conexão, a amizade, a fraternidade, o respeito, o carinho, o amor, ou negativamente, a raiva, o medo, o ódio, né, a ofensa, né, a agressão, etc. Como encontrar, né, criar, descobrir, inventar palavras que expressam, que descrevem essas emoções, como comunicar, como lidar com elas, como explicar o que acontece, como conviver, né? São todos elementos cognitivos, né? O mesmo vale para o conhecimento social, cultural, o conhecimento do corpo, nós vamos falar sobre isso. Então, na verdade, para o Piaget, o cognitivo é o equivalente do conhecimento na perspectiva do objeto. Se na perspectiva do objeto nós dizemos conhecimento, na perspectiva do sujeito nós dizemos cognitivo. Agora, há uma outra ideia de cognitivo que talvez seja a mais comum, é pensar o cognitivo como uma dimensão complementar ou diferenciada das outras dimensões que eu já mencionei, né? A afetiva, a social, a cultural, a física. Né? Então, cognitivo se refere a como a gente compreende as coisas, por exemplo. Como é que a gente raciocina, como é que a gente toma decisão, como é que a gente aprende no fundo, né? A escola é cognitivista nesse sentido porque uma das suas funções mais importantes é permitir que as crianças aprendam os conteúdos disciplinares, aprendam, compreendam, saibam atribuir sentido, resolver problemas, efetuar cálculos, ler, escrever, né? Dominem conceitos relativos às disciplinas e façam provas que expressem, né, o domínio cognitivo, intelectual, racional, né, objetivo, científico, se vocês quiserem, sobre os conteúdos que os professores ensinaram, que eles leram nos livros, que eles estudaram, etc. Então, de fato, tudo bem, a gente pode pensar a dimensão cognitiva nesse sentido particular, não está errado, né? Não está errado. Eu, por exemplo, sou reconhecido como alguém que estuda a dimensão cognitiva, né? Ainda que eu me interesse por todas as outras dimensões, porque eu trabalho com jogos e num contexto de jogos eu valorizo muito o desenvolvimento da argumentação, da tomada de decisão, da implicação, do raciocínio necessário para um jogar bem, para tomar boas decisões num contexto de uma partida, de um jogo de estratégia, de um jogo que pede inteligência, vamos dizer assim, né? O desenvolvimento cognitivo, ele né, pelo menos do ponto de vista do Piaget, ele se expressa através de duas grandes estruturas. Uma é uma estrutura sensorial motora, ou seja, nós conhecemos o mundo através dos órgãos dos sentidos e da motricidade, do olhar, do ouvir, do ver, do cheirar, do tocar, do degustar, né? E todas as implicações disso, né? Porque nós observamos, nós conhecemos pela visão, pela audição, pelo cheiro. Então, nós conhecemos, por exemplo, os objetos, as pessoas, as coisas, graças à nossa percepção, aquilo que, essas informações que nós processamos via órgãos dos sentidos. Então, a inteligência sensorial motora é uma forma de cognição
muito importante para o Piaget. Na verdade, ela é a mais básica, né? É a fundamental. E depois nós temos a inteligência que Piaget chama de inteligência simbólica, que se expressa em, em três estruturas subsequentes. Uma primeira estrutura que é típica da criança dos 2 aos 6 anos, que é a estrutura da inteligência pré-operatória ou intuitiva, que é essa forma de pensar, de tomar conclusões sem saber analisar, sem dizer o porquê, recorrendo à inteligência sensorial motora, né? Recorrendo àquilo que a gente vê, que a gente assume, conclui, acha que é aquilo, né? Intuitivamente, pela evidência, entre aspas, que os nossos órgãos dos sentidos marcam, né? Então, tem a inteligência pré-operatória, isso seria uma longa conversa, eu estou fazendo um resumo aqui, muito resumido. Depois nós temos a inteligência operatória, que o Piaget chama de operatório concreta, dos 7 aos 11 anos. A inteligência operatória concreta, ela se caracteriza agora pela capacidade de, ainda recorrendo a elementos sensoriais motores, ou seja, a observação, nós podemos, por exemplo, classificar, né, organizar os objetos pelo sim, pelo não, pela cor, pela forma, pelo tamanho, né, ordenar, seriar, né, trabalhar relações maior que, menor que, e com isso raciocinar de uma forma operatória, ou seja, que pode ser argumentada, que pode ser compreendida, que pode ser comunicada, que faça sentido para nós, que possa ser analisada, mas ainda apoiada na experiência com objetos concretos, na experiência vivida, nas coisas que acontecem concretamente. E a terceira estrutura operatória, da inteligência simbólica, o que a gente chama de pensamento formal ou hipotético dedutivo. Então, o pensamento formal hipotético dedutivo, ele trabalha agora possibilidades, hipóteses, ou seja, porque, vejam, quando você classifica, por exemplo, objetos pela cor, né, você pode errar na classificação. Por exemplo, misturar uma cor amarela com uma cor verde. Mas o seu erro, digamos assim, a sua confusão, não altera a natureza, a cor ela mesma do objeto. O objeto continua da cor que ele era, né? Foi você que se distraiu, ou não observou bem, ou tem dificuldades de distinguir uma cor da outra, ou que não tinha clareza da tarefa proposta, etc, etc. Então, são problemas do classificador, vamos dizer assim, não do objeto classificado. No caso do pensamento hipotético dedutivo, todo conhecimento científico, por exemplo, se apoia no pensamento hipotético dedutivo, né? O que é um experimento, né? Um experimento é você colher dados que confirmam uma hipótese que pode ser, né, verdadeira ou falsa, mais significativamente evidente ou menos em função daquilo que foi observado. Mas o talvez, né, o possível é aquilo que pode ser ou não no sistema. É diferente do sim ou não característico, por exemplo, do operatório concreto. E para o Piaget, só para terminar essa parte, né, para o Piaget, essas estruturas cognitivas, a sensorial motora, perceptiva, apoiada nos órgãos dos sentidos, a simbólica pré-operatória, operatório concreta e formal, nos acompanham ao longo de toda a vida.
E dependem, obviamente, de aspectos neurológicos, por exemplo. Há pessoas, por exemplo, que muito inteligentes, intelectuais, etc., que no final da vida ou em certos momentos da sua vida sofrem certos tipos de doenças que afetam o seu funcionamento neurológico, e essas pessoas perdem aquela condição maravilhosa que elas tinham, né? Elas se esquecem, se atrapalham, se confundem e elas perdem. Mas, enfim, por exemplo, se eu posso, por exemplo, num domínio sobre o qual eu tenha pouco conhecimento, eu tenha dificuldade, que eu não li, que eu não estudei, que eu não recebi informações, ter uma forma de pensar pré-operatória, mesmo que eu seja operatório formal no assunto que é objeto do meu estudo, da minha especialidade, da minha profissão, do meu trabalho. Enfim, então, essas estruturas, né, mesmo que elas tenham uma ordem do ponto de vista do desenvolvimento, a estrutura do pensamento formal, por exemplo, ela dá conta, né, por sua complexidade, pela sua potência compreensiva, ela dá conta de mais coisas. Mas nós, né, podemos operar em certos contextos apoiados em uma ou outra estrutura. E o que eu queria dizer por último, né, é que, infelizmente, pela injustiça social, pela desigualdade, pela falta de oportunidades, pela doença, por uma série de razões, certas pessoas não conseguem alcançar, por exemplo, o nível formal. Elas não têm recursos, não tiveram oportunidades pensando na perspectiva sociocultural, na injustiça social, ou então em limitações biológicas, neurológicas, relacionadas à sua herança genética, às suas condições orgânicas. Elas não têm condições de alcançar esse poder superior de compreensão, de interpretação, de implicação, de raciocinar na perspectiva do ser, então, etc, etc. E, portanto, elas têm dificuldade de terem acesso a conhecimentos que exigem como condição esse tipo de forma de pensar. E o que isso tem a ver com a educação integral, né? Então, a educação integral, ela tem esse cuidado, esse compromisso de considerar as pessoas no espectro das suas possibilidades cognitivas, né? Como é que você cuida, por exemplo, como é que a sociedade, as pessoas, o mundo, né, cuida de uma pessoa que, por limitações orgânicas, biológicas, ou pela injustiça social, não consegue acessar certo tipo de conhecimento, mas que tem direito às coisas do mundo, tem direito a ser bem tratada, etc, etc. Enfim, então são questões muito sofisticadas do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista educacional, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, né? E como oferecer oportunidades, né? Porque sempre é possível melhorar, sempre é possível fazer algo, né? É claro, há o limite que é a morte, que é o irreversível, que é a sociedade, a medicina, a educação não tem mais recursos, ela chegou no seu limite, porque por mais que a gente queira, nós temos limites. Limites de todos os tipos, limites financeiros, limites políticos, limites tecnológicos, limites pessoais, etc. Mas, no limite das possibilidades, sempre é possível adaptar melhor, reorganizar, melhorar a condição ou diminuir, né, o sofrimento, diminuir as limitações, etc. E uma educação integral, ela aceita esse desafio. Ela trabalha esse desafio. Ela luta, né, pelo melhor
pelo mais inteiro, né, pelo mais completo para todas as pessoas, quaisquer que sejam as suas condições de vida. Isso é um desafio muito sofisticado, muito complexo, mas muito importante.